Bom, agora a gente dá dicas importantes para você que vai passar férias na praia. Você sabe dos cuidados que tem que ter com a água do mar? Para falar sobre isso, recebemos aqui o biólogo e professor do Centro de Biologia Marinha da Universidade de São Paulo, Cláudio Gonçalves. Cláudio, muito obrigada pela presença aqui e a participação no Link Record News. Obrigado, Cláudio. A gente sabe, principalmente das crianças, com relação à identificação, também a atenção ao nível do mar, mas que outros perigos podem ser encontrados nas praias, principalmente na água, para as crianças e para os adultos no geral? Bom, a gente tem que primeiro pensar que nós estamos entrando num ambiente que não é o nosso, certo? Um ambiente que tem uma série de seres, né, que tem um modo de vida que não está muito relacionado com o nosso diretamente, certo? Então esse é o grande problema. Mas por outro lado, a gente também não pode pensar que são o ataque dos seres marinhos, porque a coisa também não é assim. Se nós pegarmos o número de pessoas que vai para a praia, o número de acidentes, eles são muito poucos. E no caso, assim, que são os casos mais noticiados, por exemplo, com águas-vivas, né, que são animais gelatinosos, teoricamente, a gente sabe quando os animais estão na praia, porque quando uma pessoa tem um acidente, existe uma chance de ocorrerem vários outros acidentes com outras pessoas, tá? Na verdade, você entra no mar, o animal está na água, ele é um animal meio transparente, você não enxerga direito, ele encosta em você e aquilo é o modo de coleta de alimento dele. Então, a hora que ele encosta em você, ele vai soltar uma série de estruturazinhas, como se fossem pequenas picadas, e injeta um certo veneno, suficiente para paralisar o animal que ele vai comer e ele comer. Em você, não. Em você vai dar uma reação, eu posso dizer que é dolorosa, tá? Não é um ataque, ou seja, ele está ali, não, exatamente. Você divide o mesmo ambiente que o dele e aí ele acabou encostando. Exatamente. Certo? E ele é invisível aos nossos olhos, quer dizer, não é uma coisa que você possa visualizar facilmente, né? Tá, aí isso por acaso acontece. A gente não quer que aconteça, mas acontece. Foi atacado ali por uma água-viva. O que eu devo fazer? Quer dizer, ele foi tocado por uma água-viva, certo? Não atacado por uma água-viva. Foi tocado por uma água-viva. O que eu devo fazer? Procurar ajuda de quem? Procurar um pronto-socorro. É a coisa mais simples. Primeiro, vai depender do tipo de organismo. Nós temos algumas águas-vivas que tem um tentáculozinho desse tamanho, mas, vamos dizer assim, a sensação de queimação é muito grande. Tem água-vivas com 5 metros de tentáculos. Ela pode estar a 3 metros de você e você nem está vendo ela, certo? Qual que é a sensação? Eu nunca Queimadura química. Mas a sensação é de queimadura mesmo? Queimadura mesmo, uma queimadura de sol. Você imagina se você pudesse ter uma queimadura de sol num ponto da sua pele. É isso que você sente. E aí, quando a pessoa, por exemplo, estamos no mar, sentir aquela sensação, aquele ardor, obviamente eu vou tentar me livrar daquilo. Isso piora? Pode piorar. Bom, a primeira coisa é o seguinte, tá? Grande parte dos acidentes que tem alguma consequência é o desespero. A primeira coisa eu sei que é uma coisa estranha de falar, mas é manter a calma, certo? Faz de conta que você vai suportar a dor e você tem que fazer isso. Porque algumas pessoas morrem afogadas. Elas entram em desespero, estão sozinhas, lógico, né? Não tem ninguém para dar um apoio. Mas eu estou dizendo isso pelo seguinte, se for chama caravela portuguesa, um animal, inclusive, muito bonito. Ele é de um azul e vermelho assim, né? E ele está flutuando com os tentáculos 5 metros. Se aquilo enroscar no seu braço, a coisa que tem que fazer é tirar o tentáculo. Só que você não vai conseguir fazer isso mais. Se você fizer isso aqui, você vai passar ele numa extensão maior do seu corpo, vai aumentar a sensação de dor. E uma vez que sai, a gente ouve muitas pessoas falando que é bom colocar urina, inclusive jogar urina no local para tentar atenuar. Isso são uma série de recados, assim, mas são umas coisas muito, muito populares. Veja, a questão da urina em si, por mais que ela possa ser eficiente em alguns casos, não em todos, você tem um problema de infecção, certo? Você está com a sua pele machucada, isso não é recomendável fazer. O que eu sei que é uma coisa que pode ajudar muito é você fazer uma compressa com alguma coisa gelada. Colocando um pano, certo? Então, sabe lá, uma bolsa de água fria. Você não vai ter isso numa praia, né? Ninguém tem isso daí, certo? Não sei, quer dizer, é o que você pode fazer. O interessante é procurar ajuda médica, quer dizer, nem que seja uma pessoa com uma experiência, pode ser um médico, um enfermeiro, um bombeiro, quer dizer, se a praia tiver um sistema de salva-vidas, eles deveriam ser orientados para isso, pelo menos, né? Ainda sobre a água-viva, nas crianças as consequências são maiores ou são iguais a dos adultos? Como eu falei, a questão é manter a calma, depende da criança, certo? Ou depende do adulto, então a coisa é complicada.
É lógico que, se nós pensarmos em termos do veneno das águas-vivas, porque aquilo é um veneno... Isso faz mais efeito na criança? Faz efeito, lógico. Sempre a relação é o tamanho do seu corpo com o veneno que foi injetado em você. Então faz diferença, lógico. As crianças a coisa é mais séria, tá? Mas no litoral brasileiro nós não temos nenhum caso de morte por água-viva. Isso não existe no litoral brasileiro. Por mais que nós tenhamos algumas espécies razoavelmente poderosas em termos de veneno, tá? Em alguma situação onde as pessoas se mostrem mais sensíveis, por exemplo, à alergia, pode ter um efeito mais potencializado? Sim. Isso é uma coisa importante, porque a nossa relação com os venenos, com esses produtos que causam alergia, é uma reação individual. A gente nunca sabe. Né? A mesma coisa quando você vai para uma cirurgia. Você vai ter um problema com anestesia ou não? Não dá para saber. O teste é com uma quantidade. Né? Então, isso é uma coisa. Ainda mais com a água-viva, que é uma coisa que a pessoa talvez não tenha tido nenhum contato antes, né? Então, bacana, fica um alerta aí, principalmente para as famílias que nesse momento viajam com as crianças, às vezes querem um pouco mais de sossego, procuram praias mais desertas, mais afastadas. Então, antes disso, é legal ter a privacidade, mas procurar saber sobre o local, se há presença, inclusive, desses animais, para que a viagem não se torne um pesadelo para todo mundo. Sim, é importante que essas situações desse aumento de presença de águas-vivas são situações de condições do mar que causam isso daí. Então, a pessoa tem que estar ligada no que está sendo noticiado. Quer dizer, eu imagino, né, que as prefeituras talvez orientem, nas praias que tem guardas-vidas, os seus guardas-vidas. Essas pessoas têm que estar ligadas, está de férias, mas dá uma olhadinha ali no seu portal de notícias, vê se não está falando de água-viva em algum lugar perto. Veja, esses animais são levados pela água do mar. Perto, 5 quilômetros, 10, 30, de um dia para o outro pode estar na sua praia. Certo? Então tem que dar uma certa preocupação com isso. E os ouriços? Bom, olha, o ouriço do mar é uma coisa um pouco mais simples, certo? Os acidentes com ouriço do mar, eles vão ocorrer na costeira, nas pedras, certo? Então você vai andar nas pedras, tá? Tome muito cuidado, primeiro, porque pedra, ela escorrega. Sim. O seu pé vai estar molhado, vai escorregar mais ainda. Eu até vou falar para você, o ouriço do mar é o de menos. Você cair, bater a sua cabeça, né, e morrer afogado porque você está desacordado, está sozinho, é uma coisa muito mais séria. Agora, o ouriço também, o que acontece? O animal tem, né, ele parece um monte de alfinetes. Você pisa em cima, certo? Na verdade... São venenosos esses espinhos? Olha, existe uma espécie venenosa no Brasil, mas não no nosso litoral. Quer dizer, não no nosso litoral sul aqui. Você vai ter em Fernando de Noronha, tá? São os espinhos desse tamanho, assim, dão acidentes sérios. E o problema do espinho, vamos dizer assim, óbvio, tá? Eu posso garantir, dói. Dói muito, certo? É um espinho, geralmente no nosso litoral são espinhos pequenos, mais grossos. O espinho do ouriço, ele tem pele por cima, pele do animal. Entra no seu pé, vai causar uma reação. O seu corpo vai reagir a algo que não é seu, certo? Tem esse problema. E o outro problema é que, para tirar o espinho, não é simplesmente pegar uma agulha e puxar, uma pinça e puxar. Porque ele é feito de um material muito molezinho, ele vai esfarelando. Que pode ficar dentro da pele. E você vai enfiando para dentro, inclusive. E aí o que acontece? O certo, ou alguém muito habilitado, ou um pronto-socorro, vai ter que cortar e tirar, assim, meio pela lateral. Por quê? Porque se você deixa o espinho lá dentro, você vai ter uma infecção, você vai ter que esperar o seu corpo expelir aquilo lá, não vai ser uma coisa rápida. E talvez fique mais doloroso do que você submeter uma anestesiazinha, um cortezinho, né? É bacana também preservar a natureza. Se é um local que tem muito ouriço ali e outras vidas marinhas, melhor não ir, né? Não atingir, porque Veja, uma pisada pode matar nas todo pedras mundo. vai ter ouriço. Sim. Pelo menos no nosso litoral aqui paulista vai ter. A chance de você ir num lugar que tem pedra e não tem ouriço é pequena, tá? Tá ótimo, Cláudio. Muito obrigada, então, pelos esclarecimentos. Nós conversamos aqui com o Cláudio Gonçalves, biólogo, que nos ajudou a entender melhor quais são as dicas, as práticas que a gente deve ter aí de imediato nessas férias, para que as crianças, os adultos aproveitem da melhor forma, principalmente os locais com mar. Cláudio, obrigado, viu?